Né, Carol? Tudo bem, meu amor? Bem, tudo jóia. Aí você tá, né? Quando você estava chegando, acho que você estava ouvindo eu comentar, né? Existe uma confusão, né? É profissional, atendente de farmácia, farmacêutico, e agora essa questão. E eu vi a Carolina Souza, ela é farmacêutica clínica e especialista em diabetes, e eu vi um post dela explicando, falando desse assunto, de uma legislação. Eu falei assim: olha, eu não sabia disso. Você veja como são as coisas, né? Então, hoje a nossa entrevista é o farmacêutico, o profissional de farmácia, o farmacêutico para além do balcão, né? E como que é isso, esse trabalho fora do ambiente? Por que que ainda muita gente associa o farmacêutico àquela pessoa com o jaleco branco, escrito aqui e atrás do balcão? É verdade, Alzimar, boa noite, viu? A gente ainda tem muita falta de conhecimento, né? Apesar de ser uma prática que já é regulamentada há 13 anos, né? Desde 2013 que os serviços clínicos foram regulamentados, mas ainda existe muito desconhecimento da população, dos profissionais de saúde e uma falta de coragem aí do próprio farmacêutico, né? Então, o farmacêutico ainda é associado a esse profissional de trás do balcão, mas ele está muito além disso. Ele está nos hospitais, ele está nas clínicas, nas distribuidoras de medicamento, em consultório. É um profissional tem uma ampla gama de atuação, né? E você falou assim, é possível então a um farmacêutico ele atender no seu próprio consultório mesmo? É possível. A gente tem a legislação 13021 de 2014, se eu não me engano, que estabelece a farmácia como estabelecimento de saúde, então dá aí ao profissional farmacêutico o status mesmo de profissional de saúde. A gente teve as duas resoluções do CFF em 2013, a 585 e a 586, que regulamentam tanto os serviços clínicos, então essa parte de aferição de pressão, glicemia, mas a parte de atendimento também, então acompanhamento farmacoterapêutico, rastreamento em saúde, educação em saúde, que são regulamentados pela 585, e a 586 que regulamenta a prescrição farmacêutica. Então, não só pode atender em consultório, mas como também pode prescrever medicamentos, exames, encaminhamentos, uma série de coisas, né? Mas você está dizendo isso e me vem uma coisa muito da prática da gente atrás, né? Na frente do balcão e não atrás do balcão. Por exemplo, da aplicação de injeção. Muita gente fala, antes a gente ia na farmácia, comprava a injeção e já era aplicado. Hoje você tem que ir com o pedido do médico, você compra, mas aí o farmacêutico fala que não aplica. Aí quem vai aplicar? Você tem que ir no médico aplicar. Mas isso não entra em contradição com essa possibilidade? Tempo mesmo, sem poder fazer aferição de pressão em farmácia, sem poder fazer aplicação de injetáveis. Hoje isso já caiu por terra e é uma atividade exclusiva do farmacêutico dentro da farmácia. Então, o paciente chegando com a prescrição médica, ele compra na farmácia o medicamento, a seringa, a agulha e ali mesmo ele tem o serviço de aplicação. E esse serviço de aplicação de injetáveis pode acontecer inclusive em domicílio. Então, em alguns casos, o farmacêutico se desloca até o domicílio e faz essa aplicação no paciente que não tem condição de se locomover até a farmácia. Uhum. Então, se chegar na farmácia e falar assim, a gente não aplica aqui, tem que ir no médico. Como fica? Primeiro que tem que ter o farmacêutico na farmácia, né? Às vezes é isso, não tem, eles não querem falar que não tem. Essa é uma questão importante. A presença do farmacêutico é obrigatória, desde a Lei 13.021, que estabelece a farmácia como estabelecimento de saúde. Então, a A partir farmácia do momento de abrir até fechar, não é assim, ele vem à tarde. é o tempo todinho, principalmente se dispensa medicamentos controlados. Aí é uma atribuição exclusiva. Então, precisa ter o farmacêutico na farmácia. Essa questão de que há alguns anos ficou muito, o farmacêutico assina a farmácia, né? Então, ele simplesmente assinava a responsabilidade técnica, mas ele não estava presente. Então, isso não é legal, isso é ilegal, né? O farmacêutico está cometendo uma infração grave, e então a primeira coisa é, o farmacêutico tem que estar lá. E em estando o farmacêutico lá, ele pode sim prestar esse serviço de aplicação de injetáveis. É uma
distribuição dele. Legal, mas isso a gente está falando então do farmacêutico por trás, né, do balcão, mas vamos voltar àquela questão, né, que a gente começou o nosso papo hoje, sobre isso. Então, o farmacêutico, você estava falando, é possível então em consultório, atendimento domiciliar, inclusive no teleatendimento, né? Inclusive no teleatendimento. A gente pode fazer consultas online, né? Tanto para uma teleconsulta, interconsulta. Então, se um médico quiser uma opinião de um farmacêutico, um nutricionista quiser, ele pode fazer a consulta entre profissionais, quanto o próprio paciente fazer uma consulta. Então, o paciente pode entrar lá no Instagram, ver algum farmacêutico que ele se identifica, que trabalhe numa área que ele tenha necessidade, e agendar uma consulta e fazer uma consulta online, né? Então, pode ser tanto não presencial, pode ser presencial em consultório próprio, pode ser em uma clínica, né, que o farmacêutico esteja ali numa clínica multiprofissional, né? Então, eu mesma trabalhei numa clínica que tinha nutricionista, médico, enfermeiro e eu como farmacêutica também. Então, é possível, ele pode estar presente em diversos ambientes. E quais são as ações mais comuns, mais do dia a dia desse atendimento clínico por parte do farmacêutico? A gente tem um método. Do mesmo jeito que o médico tem um método, o nutricionista, o farmacêutico também segue. É um método clínico. Método clínico centrado no paciente. Então, é um método científico que determina as fases dessa consulta, né? Então, no primeiro momento, a gente faz o acolhimento, que é você receber esse paciente, explicar o que vai acontecer. Depois, a gente faz a anamnese, que é aprofundar nesse histórico do paciente, tanto histórico de saúde, quanto de doença, quanto histórico familiar. Dentro dessa anamnese, a gente faz uma revisão de sistemas, que é a gente olhar ali pedacinho por pedacinho desse paciente para entender quais são os sintomas que ele apresenta, porque às vezes a pessoa esquece de falar, né? Então a gente tem que buscar essa informação. A gente faz a revisão da farmacoterapia toda, faz uma conciliação medicamentosa, olha possíveis eventos, reações adversas, possíveis problemas relacionados a medicamento. Segue para uma avaliação. Então aí a gente vai verificar quais são essas condições de saúde que ele precisa de maior cuidado naquele momento, quais são os problemas relacionados ao medicamento que a gente encontra, e aí, junto com o paciente, a gente formula um plano de cuidado. Então, sempre tem a participação do paciente nesse momento. A gente faz o plano de cuidado e as intervenções. Quais são as intervenções possíveis? A gente pode mudar o horário de um medicamento, pode solicitar ao médico que ele mude aquela prescrição, inclua um medicamento, retire o medicamento, pode fazer uma prescrição de algum medicamento que é permitido ao farmacêutico prescrever, pode fazer um encaminhamento a outro profissional de saúde, se isso for necessário. Então, assim, são diversas intervenções que o farmacêutico faz a partir dessa consulta, né? Que leva aí mais ou menos 40 minutos, 1 hora. É bem profundo mesmo. E é interessante, me veio uma coisa aqui agora, que você falou que muitas vezes o paciente nem pergunta, né? Quando você vai numa consulta médica, essa coisa, principalmente a pessoa tem um médico como aquele, nossa, aquele é um divo, né? Então o médico vai falando com aquelas palavras, taranana, e já entrega, aí você sai e fala assim, não entendi nada, mas eu preciso comprar esses remédios. Né? E às vezes nem a letra, porque até tem uma lei que ele tem que fazer legível, mas olha, né? Até isso, não segue. Enfim, até para mostrar, talvez, essa, né? Ó, como sou difícil, né? E ao chegar numa consulta farmacêutica, já o farmacêutico é olhos nos olhos, né? Eu tenho isso comigo. Você percebe isso no seu dia a dia? É a principal diferença. O farmacêutico é muito mais acessível, né? O paciente se sente muito mais tranquilo, se sente muito menos julgado, e aí a gente consegue receber muito mais informação, né? E a anamnese, que é essa coleta de informações, é o momento mais importante que a gente tem como paciente, né? Porque ali, quando ele está com o farmacêutico, primeiro que o farmacêutico ele está muito mais disponível, né? Porque ele está aí na farmácia, em qualquer esquina você consegue encontrar com o farmacêutico. Ele está no SUS, dentro de todo o postinho de saúde. Então, ele é muito mais acessível, fisicamente acessível, né? E tem essa questão do paciente se sentir mais à vontade. Isso é fato.
Ele se sente muito mais à vontade para tirar dúvida, para esclarecer as coisas que não ficaram muito claras, para fazer reclamação. Então é muito mais fácil mesmo da gente. E isso faz toda a diferença no tratamento. E por que você falou, né, que logo no início também, que existe uma insegurança profissional? Essa coisa do cuidado, isso vem da formação acadêmica? É. Hoje a gente já vê uma formação acadêmica que tenha uma formação clínica. Mas, por exemplo, na época que eu me formei, há mais de 20 anos, nem existia. Né? Não tinha nenhuma disciplina que falava isso. Não tinha disciplina clínica. Então, eu busquei a disciplina clínica na pós-graduação. Né? Depois que eu me formei, eu consegui alguma coisa nesse sentido. Era muito incipiente ainda, estava começando. Né? Então, hoje a gente já vê em alguns currículos de algumas universidades as disciplinas clínicas, as ligas acadêmicas voltadas para a prática clínica, e hoje a gente tem até residência em clínica. Né? Então, as coisas estão mudando, né? Essa parte do farmacêutico clínico iniciou nos hospitais, por conta dos problemas de segurança com medicamento dentro dos hospitais. E aí, depois, isso foi evoluindo, mas ainda é tudo muito recente, né? Tudo tem menos de 20 anos, então é tudo muito recente. E aí o profissional se sente despreparado, né? Essa é a realidade. E outra, essa escuta clínica, muitas vezes resvala até multidisciplinar também, porque eu penso, a escuta a gente sempre vai na questão da psicologia, né, dessa área mais assim. É difícil o profissional de saúde que tenha essa escuta, né, até pela própria formação mais, não sei como chamar, mais lógica, né? Isso, na verdade, deu uma travadinha na Carol. Na verdade, agora, quando a gente faz a formação em clínica, a gente tem semiologia, que vai aprender essa escuta mais qualificada, né? E como é que vai ser essa relação com a outra pessoa. Porque até então a gente tinha essa formação de entender o medicamento. Aí agora a gente passou a aprender a entender a pessoa. Então essa é a grande virada de chave, né? Que é sair dessa caixinha de cuidar do medicamento e ir para a caixinha do cuidar de pessoas. Essa é a grande diferença. Alguém que pensa assim, imagina alguém que vai fazer vestibular. Eu não sei se eu faço psicologia ou faço da área da saúde. Faz farmácia. Faz farmácia, porque vai mesclar tudo mesmo. A gente tem uma formação muito completa, né? E agora, com a questão da clínica, agora ficou perfeito mesmo. Que a gente tem uma formação muito completa. E é muito comum, além do farmacêutico não sentir que tem a formação clínica, ele ainda se sentir inseguro com a formação técnica. Mas o currículo que a gente tem é o mais abrangente da área da saúde. Né? Então, por esse motivo, ele não deveria se sentir inseguro. Ele deveria se sentir muito confortável. Pois é, e essa pouca visibilidade desse campo de atuação, eu, como leiga no assunto, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho mais de 40 anos de jornalismo, né? E eu não me lembro nesses 40 anos, embora seja muito novo, mas mesmo assim, nos últimos 10, 15 anos, esse olhar, né? Mesmo nos veículos de comunicação. E entre vocês, entre os profissionais de farmácia, também existe essa pouca visibilidade? Ainda tem profissional de farmácia que não se atentou para essa possibilidade profissional? Eu acho que, apesar de ter se atentado, ainda existe muito receio, né? Muito medo, porque é uma questão da gente se expor, né? Porque quando você sai de trás do balcão ou sai da indústria para conversar com pessoas, eu acho que o profissional fica com medo de ter de tomar alguma decisão que seja desfavorável. Mas a gente precisa pensar assim, quantas vezes no balcão da farmácia o farmacêutico faz uma indicação? É o dia inteiro, né? Que uma pessoa chega lá e fala, tô com dor de cabeça, o que eu posso tomar? Meu nariz está entupido, o que eu posso fazer? Meu neném está vomitando. E o farmacêutico dá indicação o tempo todo. A diferença é que agora ele vai fazer uma dispensação qualificada. Ele vai escutar, ele vai perguntar, mas o seu neném está vomitando desde quando? Ele comeu alguma coisa diferente? Ele vai fazer perguntas mais assertivas para determinar uma terapia que seja correta. E aí ele vai
prescrever, porque quando ele prescreve, ele registra a informação, ele orienta melhor. E o paciente leva um papel para casa sabendo exatamente o que ele tem que fazer. Então, o que eu acho é que às vezes o farmacêutico tem esse receio de documentar e se colocar em risco, né? Em risco de cometer erros. Mas se ele já faz isso o tempo todo, é agora só melhorar esse atendimento. O que seria essencial para esse farmacêutico é se sentir preparado? Eu acho que 100% preparado para começar, ninguém nunca está. Em qualquer profissão, né? Em tudo que é novo na vida, né? Então eu acho que precisa começar. Porque quando você começa, você entende qual é a sua necessidade. O que é que você falha, no que você falha mais. E aí você precisa se especializar naquilo. Você precisa estudar aquilo que você tem mais dificuldade. Será que a sua dificuldade é no ouvir, né? Precisa entender qual é a sua dificuldade maior. Mas eu acho que todo farmacêutico tem que ter em mente assim, o paciente não quer uma perfeição. Ele precisa de cuidado. Né? Ele precisa ser cuidado, ser ouvido e ser cuidado. Então, se você começa, se você se aplica, não precisa ter medo, é só seguir, porque estudar a gente vai precisar estudar todo dia. Não tem como. Né? Se você quer ser um bom profissional, eu acho que em qualquer profissão você precisa se atualizar e você precisa estudar todos os dias. Uhum. E para a gente, né, já partindo para os finalmente do nosso papo de hoje, né? É uma consulta farmacêutica, é um trabalho. Quando você vai na farmácia, conversa com o farmacêutico, ele está ali no seu horário de trabalho. Mas numa consulta fora do ambiente, né? É um trabalho profissional. E esse valor dessa consulta farmacêutica, existe aí um critério, existe uma tabela? Não tem uma tabela. Não existe isso ainda formatado. Mas, assim, a gente se baseia em outros profissionais de saúde. Então, você pode ter como ideia quanto cobra um psicólogo, quanto cobra um nutricionista, e aí calcular de acordo com os seus gastos também, né? Porque manter um consultório, por exemplo, é uma coisa cara. Né? Mas existem outras possibilidades. Então, se você partilha consultório, né, com outro profissional, isso vai reduzir seus custos. E existe a modalidade hoje do coworking, que você pode pagar por hora. Então, eu acho que para quem está começando, é a melhor alternativa, né? Você vai pagar aí 50, 60 reais numa hora de consultório, um consultório que está todo pronto, que tem uma recepcionista, que tem cafezinho, e aí você vai pagar esse valor e você consegue custear, né? E depende muito da região também, né? Aqui no Nordeste, aqui em Aracaju, por exemplo, são pouquíssimos. Eu acho que só tenho eu que trabalha em consultório autônomo. Então, eu tenho que me basear aí no que eu acho que você consegue pagar também, né? Não adianta. A gente vê assim, quando a pessoa atende dentro de drogaria, em algumas você paga pela consulta. Dentro da drogaria, varia de 50, 70 reais. É bem acessível. Agora, fora disso, aí você já começa a ver 150, 250, a depender da região e do profissional. Então, é uma coisa que você consegue viver só disso no começo? Não. Primeiro, porque existem poucos pacientes ainda. Existe uma demanda muito grande de pessoas precisando do seu serviço, mas eles ainda não sabem que precisam. E é essa pergunta que eu ia, para a gente encerrar mesmo. Quando que eu, leiga, posso pensar assim, eu acho que eu estou precisando de uma consulta com um farmacêutico? O tempo todo. Toda hora que você precisar de remédio, você precisa de um farmacêutico. Então, assim, principalmente pessoas idosas, pessoas polimedicadas, então a pessoa que está tomando mais de 5 medicamentos, ela precisa. Pessoas com doenças crônicas, então a pessoa tem diabetes, obesidade, hipertensão, algumas doenças mais graves, assim, né? Então, assim, o tempo todo, a pessoa com câncer, ela pode se beneficiar. Existem farmacêuticos hoje que atendem em consultório, que trabalham com estética, né? São os farmacêuticos estetas. Então, esses também fazem consulta. A pessoa que está em emagrecimento e hipertrofia, né? Para ganhar músculo. Então, o farmacêutico também participa aí. Então, qualquer pessoa que esteja usando suplementação
ou que esteja usando medicamento, se beneficia de uma consulta farmacêutica que ela ainda não sabe o que o farmacêutico é capaz de fazer por ela, né? E onde que a pessoa pode procurar mais informação? Porque hoje a nossa entrevista foi para a gente levantar a bola. Agora, onde procurar mais informação para subir e cortar, tipo jogo de vôlei? Na minha página no Instagram, que é o @afarmadodiabetes, eu sempre posto informação lá a respeito da consulta farmacêutica, mas no Instagram existem muitos farmacêuticos que trabalham com consulta, né? E aí, se você procurar aí consulta farmacêutica como hashtag, você acha bastante coisa. Eu acho que internet é o melhor caminho mesmo, né? Porque ainda o boca a boca hoje ainda é pequeno. Né? Carolina, muito, muito obrigada. A gente, né, precisa encerrar essa nossa entrevista, mas muito obrigada por ter compartilhado esse seu conhecimento com a gente e estou sempre à disposição. Se tiver outro tema que você fala, opa, esse tema a gente poderia, por favor, me chama que a gente marca uma outra conversa, tá bom? Tá? Eu que agradeço o convite e a disponibilidade de falar sobre esse tema que tão pouquinho a gente sabe ainda. Exatamente. Então, eu agradeço quem entrou nessa live ao vivo e vai ficar disponível nas nossas redes sociais. E a gente pede, então, para as pessoas compartilharem, para a gente saber mais sobre isso, né? Isso mesmo. Isso Muito mesmo. obrigada. Até mais. Tchau, tchau.